Nós, como igreja, como pessoas também, nós temos feito esse papel que Dorcas fazia. Diego, Boa tarde. tudo bem? Tá me vendo e tá me ouvindo? Te ouvindo. Desculpa, teve uns probleminhas técnicos aqui, mas já consegui resolver. Maravilha, isso é muito bom, porque a gente já estava aqui ansiosos para falar com você, conhecer o seu livro, e eu fico muito feliz de você ter conseguido resolver os problemas. Muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, tá? Ok, vamos lá. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Macaé, interior do Rio de Janeiro. E eu sou da Tijuca, conhece? Conheço. Não é tão distante, dá 2 horas e pouquinho daqui lá. É verdade, 2 horinhas e Macaé é tão bom, né? É Macaé é mais bom. tranquilo. Muito tranquilo para quem gosta de praia. Tem muitas praias, tem lagoa, tem serra. É uma É, delícia Macaé, gente. Quem vier para o Rio, conheça, porque é muito bom. E é aqui no verdade. YouTube, é a primeira vez? Não. Eu já fiz algumas lives com os amigos só que da igreja, né? Um viés mais gospel, evangélico. E eu tenho um canal no YouTube que eu estou começando agora também. Estou Ah, aprendendo. Eu, na qual o verdade, canal? uma dificuldade com câmera, né? Você me coloca para falar para quantas pessoas você quiser, mas na câmera eu já tenho dificuldade, acredita? Acredito. Você está fazendo um canal de quê? Qual é o nome do seu canal? Diego Pereira barra propósito. Gente, já se inscreve no canal do nosso autor. Lembrando que não é Diego, é É Diego. Tiego. Isso. TH. TH. Isso. Para vocês não confundirem. Agora me diz uma coisa. Você hoje, como escritor, você tem quantos livros publicados? Então, vou lançar, né, 2 livros e a data do lançamento é dia 20 agora de dezembro. Os 2 estão lá no forninho, estão sendo gerados lá na gráfica, a parte de impressão, né? Já estão prontos, mas aí foi para a parte de impressão agora. Um com o tema propósito e o outro com o tema Dorcas. Pois é, tem tanta coisa para a gente falar desses dois livros, que a primeira coisa é, por que lançar dois livros ao mesmo tempo? Então, o livro Dorcas, ele veio primeiro, né? Ele veio primeiro, veio de uma conversa com um amigo, um evangelista Maicon Tito, te mando um abraço para ele aqui. A gente estava conversando sobre, é uma passagem bíblica, né? Dorcas foi uma mulher que foi costureira na Bíblia, e diante dessa conversa que nós tivemos, surgiu muitas coisas que impactaram a nossa vida referente à vida dela, porque, já adiantando, eu vim de uma igreja dentro da comunidade, sou oriundo de comunidade, e a gente fazia muito trabalho social. E o Dorcas fala exatamente dessa mulher que ela costurava roupa, túnicas para as mulheres da época que eram viúvas, que perdiam os seus maridos. Então era um propósito da vida dela cuidar dessas mulheres. E dentro da comunidade nós fazíamos um trabalho assim, na época que nós estávamos na igreja lá, na comunidade. E dali surgiu uma visão diferente do que nós temos vivido hoje, que é a igreja precisa voltar a se importar com a causa do órfão, da viúva, daqueles que realmente necessitam de amparo. E logo após o Dorcas, eu falando da minha vida, eu passei 25 anos numa igreja e essa igreja, ela me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa estando nessa igreja. Na verdade, se não fosse o ambiente da igreja, eu talvez nem vivo eu estava, né? Por causa do ambiente
ambiente que eu vivia, de comunidade bem pesada, bem barra pesada mesmo. E eu percebi uma coisa, nesses 25 anos eu pensei que a minha vida ela estava resolvida, mas na verdade não estava. E eu me dei conta disso depois de bastante tempo, mesmo estando dentro da igreja, servindo a Deus, servindo pessoas. Eu me dei conta que eu estava vivendo uma vida sem propósito, sabe? E eu me tornei pai e eu falei assim: o que que eu tenho de inspiração para deixar para os meus filhos? Será que se eles acompanharem e fizerem tudo que o pai deles fez, eles vão ter um propósito de vida? Porque é muito ruim viver perdido, como folha que o vento leva. E assim surgiu o livro Propósito. Que maravilha! Vamos voltar aqui só um pouquinho para eu abrir um parênteses, porque pode ser que muita gente não conheça Dorcas, essa mulher que o autor mencionou. Então, Dorcas, gente, era uma mulher cristã muito amada. Ela na primeira era parte ali da primeira comunidade cristã e vivia numa cidade costeira chamada Jope. Se eu estiver pronunciando errado, me corrija, por favor. Que era uma cidade portuária de Israel. Ela tinha, né, essa bondade, esse coração voltado para o próximo. E essa fama que ela aderiu foi justamente por fazer roupas para viúvas de comunidade. Ela era lembrada como cheia de boas obras e compaixão. Ela era uma seguidora de Jesus, muito respeitada, uma das poucas mulheres do Novo Testamento explicitamente chamada de discípula. Tá? A Dorca, ela era protagonista de um milagre. Quando ela morreu, a sua comunidade ficou desesperada. Chamaram lá o apóstolo Pedro, que orou, e ela foi ressuscitada. Isso veio a fortalecer muito a fé daquela religião. Hoje, o nome Dorcas representa solidariedade, cuidado com os pobres, serviço a Deus por meio de ações práticas. Por isso, existem até ministérios Dorcas em igreja. É mais ou menos isso? Exatamente, você descreveu muito bem toda a vida de Dorcas, entendeu? É muito gratificante a gente olhar para essa história e trazer para o tempo de hoje, que é o que eu quis trazer no livro, que é o seguinte, a seguinte pergunta. Nós, como igreja, como pessoas também, nós temos feito esse papel que Dorcas fazia, é uma interrogação que fica na nossa mente. Por quê? A gente viu uma mulher que aquilo que ela plantou, ela colheu. Em que sentido que eu falo isso? Quando ela morreu, Dorcas era alguém que não era para morrer ali naquele momento. Portanto, que Pedro ora e ela ressuscita. Porque os frutos do trabalho dela fazia diferença naquela comunidade, naquele povo. E a gente sabe muito bem que, falando historicamente, se as mulheres daquela época, quando perdia o seu esposo indo para a guerra, ou de uma doença, ou qualquer outra coisa, elas ficavam desamparadas, totalmente desamparadas. Então, Dorcas era essa pessoa que vinha para cobrir, para amparar, né, para não deixar essas famílias se perderem, né, ou acabarem, ou ficarem confusas, porque se a gente for falar aqui das mulheres que ficavam viúvas, tinha no meio filhos. Então, Dorcas acabou sendo para muitas mulheres e muitos filhos uma direção, um propósito, uma visão de vida, uma missão. Então, quando eu estou falando no livro sobre Dorcas, eu estou falando de alguém que fez toda a diferença, independente do que ela tinha como retorno. Porque nós, às vezes, queremos plantar fruto por aquilo que nós estamos colhendo,
ela não estava olhando para o que ela estava colhendo. Dorcas estava simplesmente plantando porque ela confiava em Deus. Portanto, que nem a morte pôde parar Dorcas. Olha que interessante. Eu não conhecia essa mulher tão bondosa e cheia de compaixão que a E Bíblia uma traz. costureira, Hã? né? Uma profissão tão, Costureira. que nós poderíamos dizer assim, tão simples para algumas pessoas, é muito simples a missão de costurar, né? Mas isso prova também que, independente da posição que nós estamos, nós sempre podemos fazer o bem para alguém. Exatamente. Eu acho que a maior mensagem que fica é essa. A gente pode sim mudar, às vezes, a vida de uma pessoa com uma simples ajuda. A gente não sabe o que o outro está passando. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: seja gentil com o outro. Você não sabe as batalhas que ele enfrenta no dia a dia dele. É Então, verdade? ser gentil com o outro, independente se você conhece ou não, às vezes um abraço você ajuda uma pessoa. Uma palavra Sim, você ajuda uma pessoa. um sorriso. Exatamente. Nós estamos carentes de sorriso. Já reparou que nós estamos em um tempo em que é bonito tirar foto fazendo careta, mas a gente tem uma dificuldade de sorrir. E o sorriso ele Exatamente. pode transformar o dia de alguém, né? Exatamente. E Dorcas deixa esse legado, né? Essa, é, essa história de ajudar o próximo sem haver a quem, que é muito importante. E nos dias de hoje, onde cada um está ligado só em si, o que importa é só você, o que você quer, o que você precisa, o que você faz. Você não olha mais para o lado para É saber verdade. se o seu amigo, a sua amiga está precisando de alguma coisa. Estamos tão individualistas, tão egoístas, que a gente não consegue mais dar bom dia. É verdade, é verdade. É uma era, a era digital, né? As pessoas, e eu acredito que depois da pandemia até piorou. Nós estamos tão digitais que a gente não tem. Hoje eu estava esse dia conversando com uma pessoa e a pessoa estava fazendo um trabalho onde ela precisava ligar para outras pessoas. Ela estava com dificuldade de ligar para outras pessoas. Não, na mensagem, pode ser só na mensagem eu resolvo. Então, nós estamos muito superficiais de relacionamento. Nós estamos lidando com as pessoas sem saber quem está do outro lado. E aí a gente está confiando no poder da internet sem entender o que tem no coração da pessoa que está do outro lado. E como você falou, o que essa pessoa está passando? Eu lembro que eu trabalho com recrutamento e seleção de pessoas, sou da área de RH, e assim, eu gosto de pessoas, gosto de lidar com pessoas. E depois da pandemia para cá, as entrevistas começaram a ser tudo entrevista online. Online. É. Para mim, assim, eu até faço, porém, eu adoro a entrevista presencial. Você poder olhar nos olhos da pessoa, você poder sentir aquela pessoa através do olhar, porque o olhar revela muito sobre o outro. Se está bem, se não está, né? Se está feliz, se não está. Então, essa presença da pessoa faz toda a diferença. Só que, atualmente, a nossa sociedade ela tem se distanciado daquilo que chamamos de relacionamento. No meio corporativo, relacionamento interpessoal. E aí, por isso, a gente tem tantos conflitos, às vezes, dentro de algumas organizações, por Eu causa acho que, dessa distância, né? eu acho que essa distância veio a calhar na vida de muita gente de uma maneira negativa. Sim, Porque nós éramos abraços, uhum, beijos, encontros. Depois da uhum, pandemia, Deus me livre ir pra rua, encontrar um monte de gente.
Não, faz Uhum. uma chamada de vídeo aqui, reúne todo mundo, cada um bebe o que quer e a gente fica de vídeo, Sim, conversando e etc. Quer dizer, não há mais aquele calor humano que tinha. na verdade, nós brasileiros éramos até reconhecidos com esse povo da alegria, né? Que abraça muito, muito fácil outras pessoas quando chegam de outros países, outras regiões, né? E o carioca principalmente, né? Exatamente. Olha como as coisas mudam, né? Você acha que Mudam. você acha que Dorcas no mundo de hoje sobreviveria? Teria muita dificuldade. É visível, porque quando Pedro chega, o livro milenar, né, chamado a Bíblia, quando diz que quando Pedro chega, as mulheres, as viúvas, estavam com as suas túnicas na mão, né? E ali, algo muito bonito que o texto deixa claro é o seguinte: quando uma pessoa morre, é de costume nós levarmos para onde? Para o cemitério. Uhum. Não, eles levavam para um lugar da casa, onde, se a gente for ver na história, que eles chamam de lugar alto. Esse lugar alto da casa era um lugar de recepcionar pessoas, visitantes, quando chegavam. Mas, olha que incrível, eles colocaram Dorcas, o corpo de Dorcas, nesse lugar alto, né? E isso tem um significado muito interessante para mim quando eu estava lendo, que é o seguinte: às vezes, falando numa visão mais evangélica, os nossos irmãos, né, que estão na batalha, que às vezes são feridos, entristecidos, né? Às vezes a gente tem a tendência de, com as nossas próprias palavras, continuar matando esses irmãos. Mas aquelas mulheres deixam um exemplo muito legal, muito positivo, que é: não importa se a pessoa está ferida, se a pessoa morreu na batalha, se ela está entristecida, com depressão, não importa. Leve ela para um lugar mais alto. Que lugar mais alto é esse? É um lugar aonde eu sei que a vida vai voltar. Ou seja, que aquela pessoa vai voltar, que ela vai voltar a sorrir, que ela vai voltar a viver, que ela vai sair do quadro que está hoje. O quadro que ela está vivendo é só uma passagem. Então, isso também me despertou de uma forma muito intensa. Como igreja, nós precisamos ser uma igreja que olha para o outro, sempre querendo colocar ele no andar de cima. Porque no andar de cima é o melhor lugar. No andar de cima a gente sabe que vai ter vida de novo, vai ter esperança de novo. Então, falando um pouco da sua pergunta, Dorcas teria muita dificuldade. Porque será que nós pegaríamos hoje a Dorcas, principalmente morta, para colocá-la no andar de cima? Eu acredito que não. É, parando para pensar assim, é uma loucura, né? É uma Sim. loucura isso. Agora, esse seu livro, Dorcas, que fala sobre essa mulher extraordinária, ele é tipo uma biografia ou não? Ele traz o início dele, porque eu gosto sempre de contar, se eu estou falando de uma pessoa específica, como Dorcas, né? Eu conto toda a história dela, quem ela é, a região que ela mora, se ela tinha bem, se era casada, tudo que eu consigo de registro, consegui de registro da vida de Dorcas, tá lá. Né? Então você tem uma autobiografia, uma biografia, na verdade, da vida de Dorcas. E depois de tudo que ela viveu e do impacto também que ela causou com as suas boas ações naquela região. Porque fica muito claro que depois que isso, primeiro, quando ela morre, ela gera um impacto, que é: Dorcas não pode morrer. Portanto, que nós não Será que agora conseguimos? conseguimos. Está me ouvindo direitinho? Oh, direitinho. A gente Perdão. estava a gente estava aqui falando sobre a Dorcas, né? Essa Sim. mulher bondosa, espiritual, enfim. O segundo tema da nossa live, gente, vai acontecer agora, porque a live caiu, tá? Então a gente vai tentar colocar as duas juntas para vocês assistirem tudo. Mas lá no canal, @ do livro não me livro, vocês podem assistir ela completa. Então,
já se inscreva, ou pelas redes sociais também, tá? Agora, ô Diego, me fala uma coisa. Sim, Dorcas, já publicado, e agora vem Propósito, né? isso. O Dorcas vai ser publicado junto, os dois. Pois é, ele é a continuação do outro, não, né? Não, não é continuação, não. Apesar de eu entender o seguinte, Dorcas viveu o seu propósito, foi muito feliz naquilo que ela estava vivendo, né? E viveu. O livro Propósito não é continuidade, mas ele fala um pouco de um processo que eu vivi, de vida, né? Como eu falei um pedacinho anteriormente. Eu passei 25 anos numa igreja, lá eu cheguei lá criança, lá eu namorei, casei, tive meu primeiro filho, foi tudo nesse lugar. E lá eu pensei que eu já tinha construído, eu já tinha imaginado como seria a minha vida, né? O cenário de como seria a minha vida dali para frente. E aí, devido a algumas situações, o cenário mudou, né? Veio pandemia, eu não continuei naquele lugar, naquela igreja. Lembra, as igrejas fecharam, né? Dificuldade de acesso, relacionamento. E aí, depois de um tempo, né, agora, um ano atrás, eu comecei a me perguntar sobre qual era o meu propósito de vida. Porque quando eu estava lá naquele lugar, para mim lá já estava tudo certo. Para mim a minha vida daria uma continuidade lá, né? E mais do que isso, se eu não tiver um propósito, como eu vou oferecer um propósito para os meus filhos, né? E aí Deus começou a falar muito comigo nesse versículo de Jeremias 2:39, né? Ele está lá no livro, posso compartilhar ele aqui? Por favor. Diz assim: e lhe darei um só coração e um só propósito. Adora-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Então, Jeremias 32:39. Então, Deus está falando ali de ele, né, dará um novo coração, né, e um propósito. E se nós permanecermos nele, firmes nele, ele vai fazer se cumprir em nós esse propósito, mas também nos nossos descendentes. Se tem uma coisa na vida que dói, é a gente ver os nossos filhos sofrerem. É pior do que na gente. Então, aquilo começou a me preocupar, né? Do legado que eu estou deixando para eles. E aí, isso foi movimentando dentro de mim, e dessa experiência surgiu o livro Propósito. Então, nele, eu falo bem pouco desse momento meu que eu vivi, e depois eu começo a dizer o que não é propósito, para as pessoas não confundirem, porque as pessoas confundem meta, objetivo, com propósito de vida. E propósito é bem diferente disso, né? As pessoas não sabem a diferença, né? Isso, por isso que eu reservei um capítulo exclusivo exatamente falando do que não é propósito, né? Para deixar claro para as pessoas o que não é. E depois eu fui discorrendo sobre propósito de vida pessoal, propósito de vida em família. Aí eu tenho um capítulo que fala de propósito e desígnio, né? Fala de propósito na vida dos pais, que vai gerar propósito na vida dos filhos. Do jeito que a sociedade está hoje, né? As pessoas vivendo sem propósito, imagine o que nós vamos gerar nessa geração, né? Sem propósito. Um filho sem pai, eu abordo isso. Quantas mães a gente tem no Brasil criando seus filhos sozinhas? Que tipo de propósito essas mães vão conseguir oferecer aos seus filhos? Não que elas não vão conseguir, mas se tiver a mãe ou o pai, não é mais fácil chegar? Né? Facilita, né? Sim, sim. Então, o livro ele aborda isso para a gente.
tem um tema bem leve, né? Para filho, para família, para pai, para mãe. Então, ele é um livro independente da idade, vai fazer. Ainda bem que você chegou aqui, porque nós vamos pintar essa pintura, vamos fazer em vermelho, o número 13, for. A gente vai pintar de vermelho, vai botar na janela, para que ninguém se esqueça disso que você está falando. Não é posição política, porque tem alguns espíritos de porco. Com essa carinha, não acredito. Olha o time. Oi? Tá ouvindo? Cortou um pouquinho o que você falou. Eu já falei coisa pra caramba. Mas cortou. Ai. O que tá acontecendo? Internet? Não, acho que não. A minha aqui tá perfeita. Aqui também, que estranho. Sinal 100%. Tá verificando. Agora, me diz uma coisa. Com essas duas obras sendo publicadas agora, no dia 20, você está fazendo o lançamento presencial? Presencial. Estou fazendo o lançamento, não é o mais convencional, né? Mas eu estou fazendo o lançamento na igreja, na própria igreja que eu frequento, né? E convidei os amigos, familiares, alunos, porque eu também dou aula, né? Para esse lançamento. Aí eu vou fazer na igreja no turno da noite, né? Tá agendado para 18h30. Vamos fazer um corte break, vamos falar um pouco sobre os dois livros, como surgiram e o propósito que eu desejo alcançar na vida e no coração das pessoas que vão estar adquirindo, lendo e sendo abençoadas através da história. Eu vi o que eles fazem com a própria pele para ficarem fortes. E as consequências que eles tiveram que suportar por causa de um corpo perfeito, entre aspas. Uma coisa horrível isso, gente. Não é uma mulher que se apaixone por um cara desse. Mas dizem que tem doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo. Então, agora aqui é bem diferente e bem interessante também, né? Eu acredito que a gente vai se esbarrar na Bienal de São Paulo. Opa, se você for, eu estarei lá, vou mandar mensagem, vou botar no status quando eu for, porque aí vocês conseguem visualizar e chegar até acho que vão ficar um Airbnb, se eu não me engano, que nem do ano passado, que foi ótimo. E aí dá pra encontrar muita gente, foi. Legal. Eu nunca participei de Bienal. Eu estou entrando no universo eu gosto muito de ler, mas o universo de ter um livro, escrever, publicar, eu estou entrando agora e conhecendo muita gente. E é grande o mercado. O mercado não é... É claro que nós podemos abranger muito mais pessoas, né? Eu acredito que nós temos uma gama de brasileiros começando a ler agora, porque tem uma minoria que lê, que gosta. Tem uma minoria que está começando. A gente já está muito avançado. A gente já está mudando os estilos da roupa. Sim, isso é bom. A galera do segundo milênio não usa roupa. Eu acho sensacional. Um monte de autores esse ano não mudaram a roupa. Eu achei sensacional. O que eu posso dizer é que a gente tem ferramentas para tudo. Para ajudar o próximo, para se conhecer, para ter um propósito. Não engrandecer a nossa alma para algo que a gente não quer fazer. Ajude o próximo. Às vezes ele chega para você e fala uma coisinha de nada e aquela coisinha fica na sua cabeça até você não aguentar mais. É um sinal. Não virem as costas. Tenham um propósito na vida. Isso é muito importante. E trabalhe. Trabalhe enquanto a mão doer, trabalhe. Porque não tem nada melhor
ter a nossa independência com o nosso dinheiro, ouvindo e lendo histórias como a do nosso autor, que vai ser lançada agora dia 20. Sim. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Tiago Pereira. Tiago Pereira. Pereira. É fácil Eu vou encontrar porque não tem tanto Tiago por aí, né? Eu vou marcar ele no Instagram para vocês conhecerem os livros. Fala, Tia. Não, você falou algo interessante que dentro do livro Propósito eu coloquei uma coisa que é muito interessante para mim e acredito para muita gente também, é que existe também algumas formas de você detectar, analisar, visualizar se você está vivendo o seu propósito. Eu trabalho, né? E trabalhei muito tempo no mercado offshore, que Macaé é muito offshore, né? Para tudo aqui, a gente tem a base da Petrobras aqui, Sul BG e várias outras empresas grandes do mercado de petróleo, energia, gás, enfim. E uma coisa que eu coloquei dentro do livro é que se você fizer com excelência o trabalho das suas mãos, isso isso vai te levar a alcançar o seu propósito. Porque às vezes nós queremos fazer de qualquer jeito e na verdade, quando você faz de qualquer jeito, qualquer coisa, você também vai ter qualquer destino. E dentro do livro eu gosto de abordar isso porque nós precisamos fazer tudo na nossa vida com propósito. Então, se o trabalho das minhas mãos é feito com excelência, através daquele trabalho eu vou alcançar um propósito. Exatamente. É o meu propósito. Naquele propósito, não é só o meu, não. Depois de mim, outras pessoas viverão um propósito de vida através do meu propósito. Quando eu trabalho com afinco, os meus filhos vão viver o propósito da vida deles, porque eu aprendi a viver o propósito. A gente não pode dar o que a gente não tem, não é verdade? Então, eu abordo isso também dentro do livro, porque, como eu falei antes, existem muitas famílias vivendo sem propósito. E isso é independente de idade, tá? Existem pessoas aí que estão, até hoje, já na meia-idade, e ainda não sabem o porquê estão vivendo. E está vivendo uma vida, deixa a vida me levar, né? Tem uma música que fala sobre isso. Mas eu quero convidar você a ler esse livro para que você descubra realmente, você que está nos ouvindo, qual é o seu propósito. Porque descobrir o seu propósito vai fazer de você uma pessoa mais feliz e mais capacitada a fazer quem estiver ao seu redor feliz também. Ai, gente, adoro escritor assim. Adoro, super maleável, acessível. É assim que a gente precisa no mercado de escritores. É com essa energia, com essa vontade, com essa garra. Fez tudo sozinho, escreveu. Não são poucas páginas, dividiu em 2 volumes. Ah lá, botou, gente, no carregador, ai, meu Deus, no carregador não. Ai, aonde eu falei que ia botar? Esqueci a palavra. Esqueci a palavra, gente. Não, porque o meu seguidor botou a palavra aqui, carregador. E não era isso que eu ia falar outra coisa. Ai, esqueci, fugiu a palavra. O pessoal do Kawaii que tá aí mandando mensagem. Para de mandar, não é carregador. Fugiu a palavra. Mas não tem problema. Ô, Diego, fala de novo o seu Instagram para quem quiser. E aonde o seu livro vai estar à venda? Olha, como eu falei, eu estou aprendendo ainda o processo e vocês têm sido essa inspiração para mim. É muito legal quando você está escrevendo um livro, que você começa a encontrar pessoas que vivem desse mundo como você, né? Que abre portas, que são essa ponte de acesso para outros crescerem. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Nesse momento, ele vai estar vendo, você consegue fazer contato comigo lá no Instagram, ou através do meu celular que está lá, e também do meu canal no YouTube. O Instagram é Tiago Pereira,
No YouTube é Tiago Pereira /propósito, né? E breve, nós vamos ter ele como audiobook também, em algumas plataformas. Estamos trabalhando para isso. Na Amazon também vai ter, e em algumas outras livrarias digitais também. Maravilha! Vou marcar o autor lá no @MoniqueMM18. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá? E acompanhem o lançamento do nosso autor. Vocês viram aí que é uma bandeja cheia os assuntos que ele traz, tá bom? Querido, só te agradecer mais uma vez, dizer todo o sucesso do mundo e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço mais uma vez, Letícia. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado por ser essa fonte de acesso para nós que estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos evoluindo, você está dando esse acesso, isso é muito legal para a gente, né, para o nosso crescimento, o propósito que nós desejamos alcançar. A questão não é só vender um livro, a questão é abençoar a pessoa. Eu penso sempre o seguinte: imagine se todo mundo que estivesse ao nosso redor estivesse vivendo o seu propósito de vida. Nós teríamos menos pessoas infelizes ao nosso redor, na sociedade, e nós construiríamos uma sociedade muito melhor. Obrigada. Sem dúvidas. Obrigada a você. Um beijo, querido. Um abraço.